partir de R$ 109,53, você pode contar com a maior rede de assistência médica da região, recursos próprios com tecnologia de ponta, além de excelência e cuidado em cada detalhe. Unimed Campos. Pode contar. Oito horas e 7 minutos em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco, também nos aplicativos de podcast, né, nas plataformas de Spotify, Deezer, SoundCloud, enfim. Em todos os tocadores de podcast, pode acompanhar este programa pelo aplicativo da rádio, pela Alexa, enfim. Logo mais tem reprise também na Plena TV, que é também outra emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Nós voltamos ao vivo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Campos tem tempo, só conferir aqui, parcialmente nada, está bem nublado agora, inclusive mais fechadão do que estava mais cedo. Tempo mais nublado agora, a probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. Agora são 8 horas e 9 minutos. Faz 26 graus, máxima de hoje não deve passar de 30 graus. Eu estou vendo imagens aqui da Ponte da Lapa e eu quero só fazer um rápido aqui, só para eu conferir aqui, porque ele mandou aqui o documento, mandou para mim aqui atualizando a gente aqui sobre essa informação. E ao Coronel Pascotto, nosso abraço, um bom dia especial para ele lá na Defesa Civil, secretário da Defesa Civil de Campos, e agradecer a ele pela ação, pela pronta resposta, mas sobretudo pelo carinho e respeito com a gente, com a Rádio Folha FM. A gente fez uma reivindicação a ele, porque eu tinha observado aqui há alguns dias já que tinham 2 árvores nascendo na Ponte da Lapa, lá em cima, no parapeito ali, né? E aí mostrei, fiz umas imagens sobre algumas árvores em Campos que estão, né, muito grandes, desproporcional, e acabam não dando sombra, aquelas que também são cortadas pela Enel de qualquer maneira, bichas são estranguladas pela Enel, né? A Enel escabufa as árvores do jeito que dá, só para poder passar o fio dela e acabou. Igual fizeram na Praça Santíssimo Salvador e tiraram as árvores. Ali foi Que coisa horrorosa. Ali foi terrível, né? Foi. Mas sobre as 2 árvores que estavam aqui naquele guarda-reio, naquele parapeito da Ponte da Lapa, foram devidamente retiradas pela Defesa Civil. E o que é melhor, né, e que nos deixa mais felizes ainda, foi o tratamento e a forma carinhosa que o Coronel Semir Pascotto nos respondeu, nos enviou um documento falando da ação que tinha tirado. E assim, o trabalho é esse. Eu acho que em conjunto, toda a nossa comunidade, com o poder público, levando as demandas, cobrando. Não precisa ninguém esculhambar ninguém, a gente tem que aprender a viver num mundo mais alegre, mais educado. Precisamos disso. Não tenha dúvida. Então, um abraço aí a toda a Defesa Civil, nosso carinho e gratidão. São 8 horas e 11 minutos em Campos. Vamos seguir com o nosso Folha no Ar hoje, conversando com o Humberto Fernandes, falar em educação. Vamos falar sobre as propostas de Trump para a sua expansão. Eu posso falar expansão imperialista? Devo. Porque esse é o conceito. É o conceito que o mundo está tratando assim. Aliás, que ele, não é que o mundo está tratando, é que ele impõe. E, naturalmente, o mundo observa. E, assim, mudou muito minha cabeça depois que você falou que a história não parou de acontecer, não parou de mudar dentro do tempo que nós estamos aqui. E eu sempre que reclamo dessa garotada de TikTok que acha que o mundo começou depois que eles nasceram,
né? E não só não começou depois que eles nasceram, como não parou depois que eles nasceram, o que é mais interessante. E, assim, antes de assumir, Trump anunciou que queria e que ia, na verdade, ele não falou que queria, ele que ia assumir, avançar para cima do Canadá. Vamos chegar na Groenlândia, vamos chegar na faixa de Gaza, enfim. Mas, particularmente com o Canadá. E ele chegou até postar, eu acho que ele fez, ou foi ele ou Elon Musk. Eu fico perdido com esses malucos. Rapaz, eu tô ficando maluco também. Que ele chegou a postar o território do Canadá já anexado ao americano com... Que falar a palavra americano também tá errado. É horroroso, Tá errado, é norte-americano, tudo bem. Estadunidense. Estadunidense, que é americano nós também somos. Claro. E com muito orgulho. Sim, nós somos da América, nós somos sul-americanos, mas somos americanos, então. Então, assim, eu tenho que procurar me corrigir quanto a isso. Mas vamos lá. E ele postou como se o Canadá fosse, então, tudo já com a bandeira dos Estados Unidos, aquela coisa que faz aquele efeito, né? Como é que é isso, cara? Uma expansão assim. Você tem a expansão da Rússia, que alega ser dona de parte do território da Ucrânia, ou da Ucrânia como um todo. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra Homolodor, quando eu estudei um pouco a história da Ucrânia, que a Rússia fez, que a União Soviética... na época o URSS. Né? Fez com a Ucrânia. Mas voltando aqui, como assim expandir e tomar o Canadá? Antes de começar a responder essa pergunta, eu só quero que você pense que há um mês atrás, Trump postou um vídeo de inteligência artificial sobre como seria Trump Gaza. E como seria o sonho dele de Gaza com estátuas de Donald Trump douradas, gigantescas, no estilo Grécia Antiga. Não vi isso, não. Depois você busca, Sim. mas assim, esteja preparado psicologicamente, bem forte, para poder ver umas coisas dessas. Porque assim, depois que você vê isso, você percebe que as pessoas estão realmente doidas. E dentro daquele espaço delas, elas acham que elas podem fazer o que elas quiserem. E é exatamente essa questão daquele que se coloca como o líder imperialista, como o líder expansionista, né? Então, assim, eu não vejo como ele anexar o território canadense. E isso eu não falo por mim, não. Eu falo por tudo que eu leio, por tudo que eu vejo, por tudo que eu escuto. Né? Eles não vão conseguir anexar o território canadense. Mas essa anexação do território canadense também vem por uma parte geográfica e também vem por uma parte territorial. Mais que geográfica, territorial. O pensamento expansionista, ele crê que quanto mais território, mais poder. Porque você tem todos os reinos. Sabe o Rei Leão, Simba, até onde o sol toca, sabe? Então, assim, é toda essa questão até onde o sol toca. E ele vai em busca do ouro do oeste, ele vai em busca do Canadá, ele vai em busca do México, né? Quanto mais ele crescer, melhor. Já estamos mudando os nomes das coisas. O canal do Panamá vai se chamar canal... esse é o nome? Canal da América? Canal da América, o Golfo do México é Golfo da América. Não, eu chamo de Pindamonhangaba e Jequitinhonha. Acho ótimo. Pindamonhangaba e Jequitinhonha. Isso, aqui perto de Campos do Jordão, perto de... entre Sabonete e Cajueiro. Aí... Boa. E aí o que acontece é o seguinte, anexação, cada território desse tem um porquê, pelo menos segundo os analistas, tem um porquê dessa decisão. Não quer anexar todo o território por uma questão expansionista simplesmente, mas é porque no México tem uma função, o Canadá tem uma função, e a Groenlândia tem outra função, e Gaza, claro, que tem a função de resort para pessoa rica, né? Quando ele pensa em anexar o Canadá, ele está pensando realmente nesses territórios para o Ártico, né? Ali eles têm melhores bases militares,
Ali eles podem ter mais espaço para experimentos nucleares. Ali eles podem ter espaços vastos não populados, né, para questões estratégicas. Também muita pesquisa geotérmica, pesquisa demográfica, pesquisa geográfica e por aí vai. Não é uma questão demográfica, não é uma questão de maior população, é uma questão de maior território. A Groenlândia, ela é a maior ilha do mundo, né? E ela é uma região autônoma da Dinamarca. Ela pertence à Dinamarca, mas tem a sua própria autonomia. Mas uma questão demográfica, tem o quê? Eu acho que quase 60 mil habitantes, né? A Groenlândia. Então, assim, demograficamente não faz sentido, mas faz sentido territorialmente, porque você está ali em cima da Europa e da América do Norte, você tem ali fácil acesso ao Ártico e a esses 2 continentes embaixo dele. Então, estrategicamente é importante. O México, porque sempre a rinha do México, a gente já conhece uma rinha Estados Unidos, México, Estados Unidos há muito tempo, né? Imagina, Campos. Imagina aqui em Campos. Não. Vamos voltar, Italva tem que voltar a pertencer a Campos. E Cardoso Moreira, vamos reanexar Cardoso Moreira. Imagina, é impensável. É impensável. Ah, não, porque nós... E com aquele mesmo discurso, já que todos eles vêm trabalhar em Campos, ou então muita gente vem trabalhar em Campos e vem estudar em Campos, por que eles não são parte de Campos? Seria ilógico dizer isso. Mas a gente que aplaude quando o Trump diz. Entendeu? Então, essa é a questão. A questão também é como a gente percebe isso. Porque existe muita... Como eu posso falar? Aquilo que você faz é ruim, mas aquilo que o outro faz igual você é melhor. Né? É a síndrome do cachorro vira-lata. Né? Então, assim, Trump diz que deve anexar Canadá. Sensacional. Agora, imagina chegar aqui e falar assim, não, porque vamos dividir o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Não, isso é um desespero. Isso é horroroso. Isso é horrível. Vamos anexar Colômbia, quer anexar parte da Venezuela. Isso é horrível. Isso é horroroso. Mas lá, isso é bonito. Isso é falta da consciência política também. Né? Exatamente. A gente passa aqui com algumas situações não semelhantes, mas... Um colchete. A mesma administração que cortou todas as árvores de Campos porque sujavam o piso, porque sujavam as ruas e reduziu as sombras, aumentando a temperatura, são as mesmas pessoas que vão para o Canadá no outono e tiram foto em cima da folha. Entendeu? Sim, perfeito. É isso. Lá fora é bonito, aqui dentro não é. É uma síndrome de vira-lata horrorosa. Mas é isso que a gente vê, principalmente nessas decisões. Né? Decisões insanas. Eu tenho que falar insano porque todos os meios dizem insanos. Mas tem alguma coisa por trás disso que são interesses outros, não? Claro. Todo discurso político nunca quer dizer o que o discurso fala. Né? A política, ela sempre tem um lado obscuro, a política ela sempre vai ter um lado daqueles interesses que não estão na superfície. Aqueles interesses que não aparecem. No entanto, como diz a história, a gente já falou de Napoleão, a gente já falou de outros expansionistas, a gente pode falar de Genghis Khan. Rapaz, Napoleão tomou o Egito. O bicho era muito bom, cara. Sim. Dominou o Egito quantos anos? Ficou um tempo lá no Egito, ficou... Eu não vou lembrar. Também não lembro assim, mas dominou o Egito. E a estratégia de guerra dele era infalível. E morreu com o inverno. O inverno russo não aguentou. Não? Morreu aí. Então, assim... Essa coisa de expansão, assim, desculpa te interromper. Às vezes eu fico imaginando e tentando entender esse processo. A direita, por exemplo, no Brasil e no governo Bolsonaro, ele fez isso. Se tem uma coisa que ele fez com habilidade, foi pautar a imprensa. Sim. Pautou a imprensa todos os dias do governo dele. Se a habilidade não, ele pautava a imprensa. A imprensa falava o que ele repercutia, o que ele falava. É óbvio, né? Mas assim, se não há um trabalho de
não é de investigação, mas um trabalho de divulgação do que está por trás daquela cortina de fumaça lançada ali. Então você tem, nesse caso, por exemplo, eu nunca ouvi falar que um país comprou o outro. Desculpa a minha ignorância, se existe, já existiu. O Alasca foi comprado. Sim. Da Rússia. Isso é mito, nunca ouvi, mentira. Mas não é um país, é uma região. Mas aí não é um país, é uma região. Como é que ele vai chegar lá e vai comprar a Groenlândia? Ele deu, né? No discurso dele, ele falava que a população da Groenlândia ela vai poder decidir sobre o seu futuro, mas caso eles decidam entrar nos Estados Unidos, vão ser muito bem-vindos, né? Claro que existe uma questão de extração, uma questão de extração de minério, uma questão de extração de matéria-prima. Os Estados Unidos, eles são uma terra seca. É por isso que quem planta alimentos somos nós. Então, assim, quem exporta alimentos somos nós. É a América Latina, é a África e é o sul da Ásia. E China. Então, quando a gente pensa em Canadá, por exemplo, a gente pensa em minério. A gente pensa em recursos marítimos, né? Minérios que estão lá no fundo. Né? A gente sabe que o Canadá é um gigante arquipélago lá no norte, porque a gente não presta muita atenção no mapa daquela parte do norte, né? A gente vê que é um imenso arquipélago, riquíssimo em minério. Então, assim, claro que existem motivos escusos. A Groenlândia também, né? Muito minério. Então, claro que a gente sabe disso, mas não está no discurso público. Então, é muito difícil a gente chegar aqui e discutir sobre aquilo que não está explícito. Né? Porque aí vai ficar só naquele me disse, creio que é isso, creio que é aquilo, segundo as análises, segundo a história, né? Porque o que ele falou é uma coisa. Ele chegou e disse, não, porque todos compram os nossos produtos sem taxa, nós nunca taxamos, sempre fomos os melhores, agora vamos taxar para poder nos proteger. Mas não é essa a história. Ele quer frear outros avanços de outros lugares, né? Por exemplo, a taxação para a Europa. Ele taxou bebidas alcoólicas da Europa, ele taxou muitas coisas da Europa, e a Europa, em retaliação, vai fazer isso. No ano passado, o presidente Lula, na época do G20, ele assinou um acordo com a União Europeia. Um acordo de livre comércio com a União Europeia. E agora eles vão começar a ver todos os detalhes disso. Né? Por quê? A gente está expandindo os nossos parceiros internacionais. Em vista dessa ofensiva econômica do Trump. E eu acho que é muito difícil, né, você pensar em ser expansionista hoje, na época do TikTok, na época que tudo está público, na época das redes sociais, na época, sabe? Qualquer coisa que você fala, todo mundo vê. E eles ainda insistem em dizer qualquer coisa, sabe? Insanidade que vem na cabeça deles, porque eles têm a possibilidade de fazê-lo. Eu tô vendo o vídeo, cara. Eu não tô acreditando. O vídeo que você falou. De Gaza, Trump Gaza? Vídeo de Trump sobre empreendimentos de luxo em Gaza. Ele postou esse vídeo? Ele postou este vídeo. Tem ele dançando com odaliscas. Tem ela... Olha só. É isso que ele quer fazer em Gaza. É o que Neymar quer fazer em Salvador. O vídeo começa... Empreendimento resort. Rapaz, falar em Neymar... Aqui... Rapaz, que festa bizarra ele arrumou, né? Para aí, Gadinho. Não vou, está muito aleatório isso. Vou voltar aqui. É tanta disparidade junto. Eu acho que tá todo muito mundo enlouquecendo ao mesmo tempo, então ninguém está percebendo que está todo mundo louco. Só pode. Entendeu? Ele mostra aqui no vídeo, gente, para quem está nos acompanhando aí, é assim, quem não viu, você pode mandar vídeo de Trump sobre Gaza. Começa o pessoal catando comida aqui do chão, destroços da guerra, corpos, e aí começa a aparecer, mas a seguir as crianças correndo. Aí, algum tempo depois, um pessoal saindo de Gaza por um buraco, por uma espécie de uma passagem. Olha lá, Elon Musk comendo um lanche, as odaliscas dançando, parece até que está em Dubai. É o que ele fala em transformar Gaza em uma Dubai. Trump Gaza, um prédio, né? Porque tem esse... O prédio dele aqui nos Estados Unidos, né? E aí, Elon Musk só aparece comendo. E as estatuazinhas dele de ouro e uma estátua gigante de ouro. E aí, por fim, aparece ele de sunga. Horrível isso aqui, rapaz. Que cena. Bem que você falou para me preparar.
Se prepara. Ele de Sung Netanyahu também. Sim. Acho que na piscina do Trump Gaza. Sim. Como é que é o nome do prédio dele aqui nos Estados Unidos? Trump Tower? Trump Tower. Meu Deus do céu. Vamos voltar ao Canadá e vamos chegar a Gaza, para a gente entender. E Groenlândia, você explica sobre muito bem, ele fala que Groenlândia seria uma espécie de escudo para ataques russos e blá blá blá. Que tá só é uma fumaça de uma cortina de fumaça, porque a exploração muito mais é igual o Afeganistão. Exatamente. Afeganistão não tem minério, não tem produção de petróleo, não tem nada. Não. Mas quem falou aqui, nesse próprio microfone onde você está, é um profundo entendedor da história, que é a Luiz Abreu Barbosa. Conheço, muito. Você conhece? Muito. Uma honra conhecê-lo. E ele falou que... Não, Nogueira, eu falei, mas pô, Gaza, Afeganistão não tem nada, é só fome, miséria, e para que os Estados Unidos... É passagem. E ele citou os reis. Não me lembro se foi da Roma Antiga, que já disputava o Afeganistão, justamente por ser um único caminho estreito ali, curto, que encurta as distâncias para você poder acessar o Oriente Médio. Né? Então, assim, não tem ninguém querendo ajudar ninguém. Não. Como quando ele fala em Canadá, ele não quer ajudar nada Canadá não está passando problema nenhum, o Canadá segue a vida dele, segue o rumo dele. Está muito rico com toda a imigração que tem. O Canadá tem muita imigração para lá, e é tudo legal, é maravilhoso. A população canadense, ela não tem essa xenofobia que você encontra nos Estados Unidos. E é exatamente essa diversidade cultural, essa diversidade racial, essa diversidade étnica que faz o Canadá o Canadá. Conheço um amigo nosso aqui que trabalhou com a gente, Luiz, do suporte TI, ele vive praticamente mais no Canadá do que... Eu conheço 5 pessoas que já se mudaram para lá. Um deles é um primo meu, minha ex-chefe também se mudou para lá. E todos moram lá legalmente. Sim, ele é servidor público aqui, mas o tempo que ele pode, ele passa no Canadá. Né? Enfim. E quanto à questão, então, dessa... E foi eleito agora o novo primeiro-ministro do Canadá, agora... O Mark Carney. Mark Carney, não é isso? No lugar do Trudeau. Isso. Assumiu sexta-feira, dia 14. Trudeau falou o quê? Sucedendo Justin Trudeau. Em um país em turbulência devido às ameaças do seu poderoso vizinho norte-americano. Mas só por isso, não tem... Assim, alguma ele chance. viu que a batata estava quente demais, assim, eu não vou me reeleger. Eu não vou tentar reeleição. Não quis ser. Ele era o favorito. Dentro do Partido Liberal, ele era o favorito. Sim. Né? Da centro-esquerda canadense, ele era o favorito, mas ele não quis entrar. Agora, existe possibilidade real disso acontecer? E aí, sem guerra, sem essas coisas? Não. Sem guerra, não. Vai ter... E olha que o Trump já mencionou. Eu vou usar poder militar caso seja necessário. Ele falou isso num discurso. Ou seja, ele está realmente colocando uma ameaça explícita, mas eu não vejo isso sendo feito. Não com o Canadá. É muito mais fácil ter uma guerra com o México do que com o Canadá. Até porque a guerra com o México já existe. Se você chegar ali na fronteira do México, você vai tomar uma bala na cabeça. Se você tentar ultrapassar ou se você estiver andando a esmo, né, alguma coisa ruim pode acontecer. Né? Então, assim, eu não vejo isso. Pelo que eu tenho lido, as revistas internacionais, os estudos, isso não aconteceria. Né? Seria até mais fácil uma anexação da Groenlândia do que o Canadá. O Canadá já é um país soberano. A Groenlândia ainda está nesse status de território autônomo da Dinamarca. Né? Então, seria a mesma coisa que lutar pela Guiana, por exemplo. A Guiana pertence à França, mas ainda assim um território de além-mar, um território ultramar francês. Então, até aí, dentro dessas questões, né, de todos esses territórios ao redor do mundo, né, que não tem uma independência e um status de república, um status autônomo, né, aí pode ser mais fácil de acontecer, mas ainda assim com muitas ressalvas. Até porque se ele entrar em briga com a Dinamarca, ele vai entrar em briga com a Europa.
né? Sim, Começamos por aí. Sim, ele A traz. gente viu que ele diminuiu o financiamento para a OTAN. Até depois da visita do Zelensky, Sim. né? A Europa está preocupada. Agora, qual é o nome da primeira-ministra? Von der Leyen, da União Europeia? É a Von der Leyen. Simon é a presidente do Canadá, Isso. né? Primeiro-ministro, a gente pesquisa aqui. É a Von der Leyen que ela publicou 800 bilhões de euros Para ajudar na defesa militar da Europa em conta de qualquer ameaça. E nesse qualquer ameaça foi muito nítido que isso incluía Estados Unidos. Von der Leyen. Isso. É Von der Leyen. Isso mesmo. Von der Leyen. Parece Vanderlei, mas não é. Parece Vanderlei. Vanderlei, é Von der Leyen. Von der Leyen. Ela que falou que vai investir 800 bilhões de euros para essa defesa dos Estados Unidos. E é aí que está. A Rússia não atacou a Ucrânia por uma questão expansionista. Posso pedir você só um minuto? Pode. Peraí, não, sem problema. Não, a linha de raciocínio vai desenvolvendo, a gente vai. Mas só para a gente não. Porque esse vídeo me desnorteou com a pergunta que eu tinha para você sobre Gaza. E, assim, eu não tinha visto. E o vídeo, a inteligência artificial. Beleza, qualquer um publica, qualquer um faz, vai lá. Agora, o cara publicar o vídeo dele transformando Gaza numa... Para mim ficou parecido com Dubai. Ficou parecido com Dubai, eu acho que tem uns prédios ali bem parecido com Dubai. Seria legal, mas não... Como assim, né? No dia 4 de fevereiro ele esteve lá em Israel... E ao lado do Netanyahu, ele assumiu que ele tem um plano para os Estados Unidos assumirem Gaza e tirar ali o pessoal, cada um vai para um lugar, os palestinos, para acabar com o Hamas. Como assim isso seria possível? Dá para comparar com o Afeganistão ou não tem nada a ver? Porque depois de muito tempo, sei lá quantos anos, os Estados Unidos definitivamente retiraram suas forças armadas lá do Afeganistão. A questão Oriente Médio, principalmente agora que a gente está vendo Israel-Gaza, mas não se limita aí, a gente já está vendo que Trump já está falando com o Irã, já está conversando com outros países, né, ameaçando, porque eles estão comprando a briga de Gaza, claro. Então, assim, é uma questão milenar. Hoje em dia, quem resolver este conflito ganha um prêmio. Ponto. Já é um troféu. Todos os presidentes tentaram trazer a paz à região. Todos. Mas isso é uma questão tão profunda e religiosa que não há nível político capaz de resolvê-la. Porque você tem aí Israel de um lado e você tem aí Gaza do outro. E a gente não pode colocar todos os muçulmanos dentro de um pacote só, eles são muito diversos. Muito diversos. Assim como dentro do mundo cristão, as religiões são muito diversas. Né? Mas como as pessoas não conhecem, acham que tudo é muito igual. Então você tem os Houthis, você tem várias etnias, né, dentro, e que elas entram em conflito entre elas mesmas. Né? Então, assim, claro, existe uma hegemonia do pensamento em função de Israel, em função do judaísmo de Israel, e que eles são os donos das maiores empresas do mundo, né? Eles são as pessoas mais ricas do mundo, né? Então, se você parar para pensar, você vai ter ali uma faixa do lado de Israel, onde vai ser todo um complexo hoteleiro, um país novo e renovado, né? Um país que saiu da caixinha, que você comprou agora. E ele está vendo isso possível. Por quê? Porque é um território que está destruído pela guerra que vem acontecendo. Não é de agora. Não é de agora. Isso é bíblico, É bíblico. Por uma população que já está destruída e sem esperança.
E ele ainda quer retirar os outros 2 milhões que estão lá para poder fazer o seu empreendimento neymarístico, né? Porque é uma doideira. E ele quer destruir uma cultura, uma raça, uma etnia, o seu próprio bel prazer. Não é uma questão de ajudar o Oriente Médio, trazer paz ao Oriente Médio, que ele não tá... Se fosse assim, ele estava com o Irã, ele estava contra a Arábia Saudita, sabe? Ele estava contra Omã, ele estava contra todos os países do Oriente Médio. Mas não é. É aquela coisa. Quando você tem uma decisão, como eu posso falar, muito desigual, quando você tem uma decisão muito injusta, é claro que você não está dentro de um formato legal. Ou ele vai combater toda a violência do Oriente Médio, ou então ele vai combater só gás, mas aí ele já tem um outro propósito. E o propósito é econômico. Tudo é econômico. As pessoas vão respirar pela economia, as pessoas vão trabalhar pela economia. Você não sai de casa para trabalhar porque você não precisa de dinheiro. Você sai porque você precisa. Se eu fosse herdeiro, eu não estava nem aqui. Se eu fosse herdeiro, eu teria parado no liceu. Só para aprender a contar. Eu ia fazer a Universidade da Vida, eu ia estar num cruzeiro agora em Tóquio, sabe? Se eu fosse herdeiro, mas não sou, sabe? Então, assim, essa questão de Gaza é uma questão completamente louca e dentro de uma agenda também que o Musk ajuda. O Musk também, imagina 2 filhinhos de papai junto com o poder de dominar o mundo. Pink cérebro. Pior que é. É igualzinho, pink cérebro. Assim, sério, a coisa. Você coloca a coisa de uma forma bem simples, que é complexa, a gente sabe disso, Claro. E, claro, é ironia, mas é uma pura realidade. Parece 2 filhos milionários brincando de parquinho. Não é? Isso, o parquinho e com bomba nuclear. O potencial nuclear americano é fantástico. Sim. Quer dizer, fantástico, é terrível. E o europeu está crescendo Agora cresce a sua também. capacidade exatamente porque os Estados Unidos saiu um pouco. A própria China também já dá uma... Sim, mas a China também já tem o apoio nuclear de outros países. Né? Coreia, já tem Cazaquistão, se não me engano, Rússia. A China nunca vai brigar com a Rússia. Até porque eles são parte de um mesmo Há quem conglomerado. diga que Elon Musk não briga com a China, né? Claro que não. Que é total interesse dele manter a boa relação, de onde ele explora tudo que ele pode, Exatamente. inclusive mão de obra extremamente baratérrima Nossa, baratíssima. e qualificada, né? Sim. E qualificada. Bom, são 8h40, vamos a gente caminhar para fechar, porque assim, se a gente for fazer um programa aqui, e aí, claro, falando disso tudo, ele vai precisar de uma série, tipo Netflix. Faz um capítulo hoje, um capítulo amanhã, um episódio hoje. Outro assunto também é só pra gente... E aí pode marcar, daqui a um tempo a gente voltar para falar de Coreia do Norte. Ninguém consegue entender aquele país. Não, aí a Coreia do Norte, nem eu estou qualificado para falar hoje de Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um assunto muito complexo que vai exigir estudo. Exige estudo. A Coreia do Norte, como eu posso falar? Um grande fazendeiro que tem autonomia e poder soberano sobre as suas terras e sobre as pessoas ali dentro. Kim Jong-un. Ponto. A gente pode... Eu tento simplificar sempre coisa de professor. Eu tento simplificar muito sempre. Muito boa sua explicação. Dá para que aí equipara, né? Todo mundo pode entender. E só voltando na questão da Ucrânia, que é bem importante. Não, antes da gente fechar, eu quero falar sobre a Ucrânia. E é isso também. Como que a União Europeia, como que é a Europa que dá esse apoio, como você disse. E aí vem uma situação financeira. Tem os Estados Unidos no bolo. Como conter o avanço da Rússia? Aliás, ontem eu li alguma coisa para o programa de hoje, estava pesquisando. Não sei se é terça-feira agora, ou amanhã, ou semana que vem, Trump vai à Rússia. Ele vai à Rússia para conversar com Putin. A questão da Ucrânia não é expansionista. A Ucrânia era um limite entre a OTAN e a Rússia. A Ucrânia quis se unir à OTAN, assim como a Polônia fez, né?
e outros países fizeram, os países dos Balcãs fizeram para poder entrar na OTAN. Então, a partir do momento que a Ucrânia entrasse na OTAN, ela ia ser uma ameaça para a Rússia. Então, a Rússia não queria expandir o seu território. A Rússia queria frear o avanço do seu inimigo, que era a OTAN. Essa é a questão. Aí eles começaram pela Crimeia, naquela época, foram à Crimeia, e aí eles seguiram. Tanto é que eles não avançaram para outros países. Essa guerra já tem o quê? 3 anos? 3 anos e pouco? É. Então, eles não chegaram à Finlândia, eles não chegaram à Letônia, eles não chegaram à Lituânia, eles não chegaram à Bielorrússia, né? Por quê? Porque não é expansionista. É exatamente para frear aquele escudo de ferro, aquele escudo de mísseis que ia ser colocado ali caso a Ucrânia pertencesse à OTAN. E é exatamente a vontade da Ucrânia pertencer à OTAN que é toda a carta que ele estava esperando, que o Zelensky esperava ter quando visitou o Salão Oval com Trump. Né? Pedindo ajuda, pedindo apoio. Aí logo depois Trump fez aquela... Que deu no que deu, Que deu no que deu, né? O garoto saiu chorando com o rabo entre as pernas, o Zelensky. E a Europa, para conter isso, porque é de interesse da Europa ter um escudo contra a Rússia. Por isso que eles vão investir 800 bilhões na militarização e no poder bélico, porque os Estados Unidos está recuando, tirou até financiamento da OTAN. Tirou. Sem financiamento do Estado, assim, não tirou tudo. Sim, sim. Mas tirou uma parte. E sem isso, a Europa está desprotegida. É uma oportunidade da Europa se fortalecer. Belicamente, militarmente. E não vem fazendo ao longo dos últimos anos, senhor. Porque já tinha um apoio dos Estados Unidos. Quando a gente fala que os Estados Unidos apoia na militarização, não é só na militarização do indivíduo norte-americano. É na militarização de todos os interesses americanos no mundo. Estadunidenses no mundo. Então, assim, se os Estados Unidos eles têm um interesse militar no Japão, eles vão investir lá também. E são os soldados estadunidenses que estão na África, que estão no Oriente Médio, que estão na Argentina, sabe, que estão na ponta do Alasca ou no Havaí, nas bases ao redor do mundo. Então não é só pensar que eles estão comprando munição e arma. Né? Eles estão também vendo interesses da OTAN. Esse montante também é para os... Olha, é meu interesse que a Finlândia tem um bom exército, que ele está ali perto da Rússia. Eu vou investir no exército finlandês. É meu interesse ter na Turquia uma base norte-americana, porque eles estão ali entre a Ásia e a Europa. A Turquia é um... Nunca é o país. Nunca é o país. Não. Nunca é o país que recebe o investimento. Sempre é o país investidor. Exatamente. Ele está investindo nos interesses dele. Nos interesses dele. Ainda que esteja em outro lugar. Bom, para fechar aqui, deixa eu trazer 2 perguntas de Edmundo Siqueira. Ok. Edmundo foi parceiro nosso aqui da bancada, escreve aliás, sempre muito elogiado e reconhecemos isso, capacidade desse menino. Ele é gente boa pra caramba. Você conhece Edmundo? Filho de São João Siqueira. E ainda é diretor-geral lá do Banco do Brasil em São Francisco. Tá aqui, ó. Bom dia, ele fala de mim, vou pular essa parte, ao entrevistado. A institucionalidade tem sido atacada por aqui, no Brasil e no mundo. Órgãos como a ONU e acordos bilaterais sendo desacreditados. O negacionismo climático dele é bizarro. Mas existem tribunais internacionais. Como você vê o futuro de ambientes de julgamento internacional e como fazer com que suas decisões sejam cumpridas. Eu vi um vídeo do cara que qualquer cidadão pode dar voz de prisão a qualquer cidadão. Eu posso dar voz de prisão a você agora aqui. Agora, te levar preso são outros 500. São outros 500. Então, é isso aqui. Existem tribunais, como o Edmundo deve estar citando, o de Haia. Sim. Tribunal Penal de Haia. Outra pergunta que ele diz, entre os avanços da extrema-direita, o neonazismo na Alemanha é muito simbólico. E eu boto aqui também outra palavra, é inacreditável.
O fascismo é um movimento histórico pontual com circunstâncias históricas específicas. Ou o mundo sempre lidará com o fascismo? A cadela sempre estará no cio? Duas perguntas que o Edmundo faz a você para a gente fechar. Vamos lá. A institucionalidade. A questão, o que são as relações internacionais? Uma coisa que a gente sempre aprende no início. O sistema internacional, ele é anárquico, né? Não existe um ente superior aos estados para dirimir qualquer conflito entre eles. Então, já que não existe um ente superior capaz de separar a briga entre os estados, eles já propõem uma questão coletiva de segurança. Então, desde 1980, década de 80, né, quando a ONU explodiu, né, depois daquela tentativa de Liga das Nações, que não deu certo, até porque não era representativo, é por isso que não deu certo, todos podiam vetar, então um vetava daqui, nada funcionava. Da Liga das Nações se transformou em Nações Unidas, e aí na década de 80 veio aquela questão da segurança coletiva. Se você ataca meu amigo, eu vou te atacar também, porque a gente está dentro de um acordo, a nossa segurança é coletiva. Porém, quanto mais a gente vai andando, e claro, com um pensamento da extrema-direita, o pensamento da extrema-direita é o quê? Nação, nação, nação. Então ela acha que a nação, por isso que é muito fácil essa atração da extrema-direita pelo fascismo, porque o fascismo é uma limpeza étnica para manter os fachos, né? Para manter o nacional puro, o nacional limpo, que foi a questão do nazismo, né? Então, assim, quando você pensa em Nações Unidas, vários países juntos, por que estamos ajudando, mandando remédio para Angola? Por que estamos ajudando Cuba? Por que estamos mandando dinheiro? Gente, se não for todo mundo junto, ninguém vai. É isso que a gente tem que pensar. E é isso que a extrema-direita e os conservadores, os tradicionalistas não conseguem entender. Porque eles são muito mais individualistas. É aquela questão liberal. É aquela questão, eu ganho meu dinheiro, eu, você e eu. Né? A gente vê isso dentro da filosofia também. Né? Então, assim, as pessoas vão ter esse negacionismo muito grande, principalmente com questões climáticas, como você mesmo mencionou. Né? Direitos humanos, ninguém acredita em direitos humanos dentro desse pensamento da extrema-direita. Então, realmente, as Nações Unidas estão desacreditadas porque as pessoas realmente não querem dar razão. Mas elas não têm poder enfático. É aí que está. Toda lei internacional ela tem que ser... ela tem que ser... entrar dentro dos códigos domésticos. Então, você tem que internalizar aquele acordo que você assinou, a Carta de Beijing de 1995 sobre os direitos da mulher, a Carta do Rio de Janeiro da ECO 92, o Acordo de Paris, o Acordo de Tóquio. Você assinou? Assinou. Agora você transforma em política interna para ela se fazer valer. Não existe uma política impositiva global. Isso não existe, né? Então, pensando nesse aspecto, a gente precisa o quê? Reeducar as pessoas da importância disso. Apenas esse caminho de educação que vai fazer com que as pessoas compreendam que aquele coletivo ele é muito importante para a sua própria segurança, para a sua própria soberania nacional. Não é porque a Europa se transformou no mercado comum europeu que eles perderam a capacidade deles de serem nacionais. O francês ainda é francês, o espanhol é espanhol, o italiano é italiano. Eles fizeram um mercado comum. Eles fizeram uma zona comum. Tentamos fazer isso com o Mercosul, mas muitos políticos foram contra. Vamos perder o nacional. Não vamos perder. E, com relação a isso, aí vamos à segunda pergunta, o fascismo. Será que sempre vamos ter fascismo? Sim. Enquanto tivermos pessoas politicamente inconscientes, vamos ter fascismo no mundo. Infelizmente. É por isso, gente, pega um livro, vai ler. Sabe, vai assistir um jornal, vai escutar um podcast, vai se informar. Que a melhor coisa é ter informação. Porque hoje em dia, muita gente tira muita opinião acertada. E é por aí que a gente desanda. Sim, é inacreditável. Há muito tempo eu acompanho a história da Segunda Guerra, gosto da história e não da Segunda Guerra mundial. Mas você vê o cara falando
as coisas que as pessoas queriam ouvir. Não é que queriam, as coisas que as pessoas precisavam ouvir. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha quebrou, faliu. Entrou numa crise gigante. E aí veio um cara falando que ia gerar emprego, que ia salvar todo mundo, que ia dar... Como que é que fala aqui hoje também? Né? Liberdade, né? Como sei. Igual fala-se aqui hoje. Vamos ter liberdade no Bahia. Que liberdade? Eu fiz uma postagem sobre um negócio de ditadura na sexta-feira. Eu achei os documentos da época da ditadura aqui na rádio. Aí postei e os caras postaram lá. Estou lá escrevendo lá até agora. É pouco diferente do que está hoje. Eu estou procurando os corpos que estão sumindo, né? Daquele Cid, por exemplo, foi morto, né? Não foi? Daquele outro coronel que foi preso também morreu, né? Então, quer dizer, as pessoas não têm... E aí, é aquilo que eu estava falando aqui. O cara vem falando que as pessoas querem ouvir. E do nada passa a ser um herói, passa a ser um mito. Como Hitler foi. E depois deu no que deu. Ó, doideira, cara, doideira. Mas sua melhor dica. Faça ler, mas cuidado com o que você lê, porque o negócio Exatamente. é tão complicado. Questione o que você lê. Questione a informação, de onde vem a informação. Questione. Para quem se informa em grupo de WhatsApp. Um parênteses. Trump agora tirou todos os financiamentos para fact-checking, para checagem de fatos. Agora os órgãos governamentais norte-americanos eles não precisam mais checar os fatos. Nem as redes sociais precisam checar os fatos. E também retirou incentivo a todos os programas de diversidade. Né? E se eu me lembro bem, ele, quando teve a queda daquele avião em Washington, né? Agora recentemente. Sim, um helicóptero bateu no avião. Isso se deu porque ao invés da gente ter os melhores, foi. A gente agora tem um negro ou um gay, ou uma mulher. Uma mulher, um gay, isso então aí. essa é a culpa, né? Então assim, uma pessoa que pensa assim, cara, vamos combinar? Eu só não vou falar muita coisa aqui porque... Não, advogado pediu pra ter aquele meme. Advogado agora. Você falou igual a Luiz agora. Vamos combinar? É isso mesmo. Não dá pra engolir de jeito nenhum. Mas é aí que eu não entendo. Aí vem a população, vota no cara, vem os caras. Inconsciência política. É igual aquela pessoa que troca o voto para ditadura, igual a pessoa que acredita em Moro, em Lava Jato, igual a pessoa que acredita nas coisas que lê facilmente. É isso. Amigo, ó, imensamente feliz por ter... Espero ter contribuído. Muito, não só te conhecido, por ter te recebido aqui hoje, não só por ter te recebido, mas sobretudo por ter te conhecido. Feliz demais, você, filho do camarada extremamente... Você falou que não tem herança, pode não ter herança financeira, mas tem um legado muito grande. Seu pai foi um grande camarada, né? Isso, sim. Grande camarada, muito, muito, muito bom. E assim, eu gosto de reconhecer, ainda mais quando tive a oportunidade de viver, de acompanhar. Então... Vale registrar aqui e pessoalmente para você também. Pode seguir esse legado que é top. Muito obrigado, meu querido. Agradeço a vocês, agradeço a Folha pela oportunidade e podem contar comigo sempre. Então, fechamos aqui hoje com o Humberto Fernandes, filho do nosso querido Roberto Fernandes, saudoso. Esse programa de hoje a gente segue amanhã. Nós vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Humano e Social de Campos. A gente vai falar de um problema seríssimo que é essa questão de população em situação de rua. As pessoas aí em situação precária no município de Campos. E tem assim, acontecido vários casos com invasões de casas, tem acontecido vários... briga com facão na rodoviária por várias vezes. Teve no final de semana, teve uma briga de duas mulheres, ou uma mulher com um homem. Assim, o que pode ser feito para ajudar essa população? O que pode ser feito para salvar essas pessoas, socorrer essas pessoas e, naturalmente, consequentemente, né, dar aí um novo rumo também para a nossa cidade. São 8 horas e 56 minutos, fechamos aqui o Folha no Ar no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar,
Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Está sendo implantado na